sentimento e, por que não dizer, porque é o tema do campo da poesia. Eu me enveredo de vez em quando e escrevo algumas poesias. Fiz uma para o Abdias Nascimento e declamei no Itamaraty na data em que ele completou 90 anos. E foi um marco para mim, porque eu fiz homenagem a ele em vida. Agora ele já morreu, está enterrado na Serra da Barriga. Eu tive um carinho muito grande sempre pelos poetas. E por isso me senti muito contemplado quando essa semana a Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou o projeto de lei de minha autoria aqui no Senado, o PLS 343 de 2011, que institui o mês de março como o mês da poesia. A relatora foi a nobre e querida senadora Maria do Carmo Alves. A proposta é em homenagem ao nascimento do poeta Tiago de Mello, o autor da inesquecível obra O Estatuto do Homem. Tiago de Mello nasceu no dia 30 de março de 1926. Agora o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Tiago de Mello é o nome literário de Amadeu Tiago de Mello. Nascido na pequenina cidade de Barreirinha, fincada, cravada lá, às margens direita do Paraná do Ramos, braço mais comprido do nosso Rio Amazonas, no meio do pedaço mais verde do planeta, a Amazônia. Ali nasceu Tiago de Mello. O poeta, ainda criança, mudou-se para a capital, Manaus, onde iniciou os seus primeiros estudos do grupo escolar Barão do Rio Branco e o segundo grau, então ginásio Pedro II. Concluídos os estudos preliminares, mudou-se ele para o Rio de Janeiro, onde pretendia fazer a faculdade de medicina. Por vocação ou por tarefa compulsiva, como ele prefere, ele na verdade deixou tudo e abraçou o ofício de poeta, abandonando o curso de medicina para se entregar por inteiro ao difícil, doloroso, em termos profissionais, caminho da arte poética. Vivia-se o clamor dos anos 50, ano que também nasci. No Rio de Janeiro, capital do país, ditando para todo o Brasil não só as questões de cunho político, mas, sobretudo, os eventos artísticos e acontecimentos da produção literária. Hegemonia mantida até hoje, mas dividida, compartilhada com a cidade de São Paulo e com grande parte do país, efervescendo assim o ambiente cultural. Em 1951, com o livro Silêncio e Palavras, irrompe vigorosamente no cenário cultural brasileiro e de pronto recebe o melhor da crítica nacional. Álvaro Lins, Tristão de Ataíde, Manuel Bandeira, Sérgio Miller e José Luiz do Rego, para citar alguns nomes ilustres que viram nele e em sua obra poética duas presenças que, substanciosas e duradouras, enriqueceram a literatura nacional. Tiago de Mello, diz um deles, é um poeta de verdade, é coisa rara no momento, tem o que dizer, sabe o que fala, escreveu Sérgio Miller. O correr dos anos só fez confirmar suas qualidades e justificar os elogios com que fora recebido pela inteligência brasileira. O amadurecimento permitiu ao poeta do Amazonas mergulhar, não no rio, mas mergulhar profundamente as raízes da sensibilidade e da consciência crítica na rica seiva humana
de um povo ao mesmo tempo tão explorado, tão sofrido e tão generoso como nós. E a sua poesia, sem perder o sóbrio lirismo que a inflamava, ganhou densidade, concentração, pondo-se por inteiro a serviço das causas sociais. Faz escuro, mas eu canto. Outro, a canção do amor armado, horóscopo para os que estão vivos, poesias comprometidas com a minha e a tua vida. Mormaço na floresta, num campo de margaridas, realizou, por isso, a bela síntese do poeta e do homem que jamais se deixou ficar indeciso em cima do muro, ali, no confortável equilíbrio da neutralidade. Não, o poeta sempre tem posição. O poeta e o partizão eram uma só pessoa, dedicada a medir esforços aos riscos e à luta pela emancipação do homem, tanto dos grilhões que injustas estruturas do poder econômico e político lhe impõem, quanto das limitações com que o individualismo, a ignorância, a timidez lhe tolhem os passos. A biografia de um poeta assim concebido é, há tanto cometido, não poderia jamais desenvolver-se num plano de tranquila rotina. A de Tiago de Melo teve por isso mesmo suas faces sombrias, realçadas por arbitrária prisão e longo e doloroso exílio da pátria que tanto ama e serve. Essas provocações que enfrentou, com a serena firmeza de quem sabe inevitáveis e delas não foge, enriqueceram-no ainda mais, como o poeta, o ser humano. O amor constante à Amazônia, Natal, se reúnem harmonicamente num tecido de rara força e beleza. O poeta não escreve seus poemas apenas em busca de elegância formal. Neles se joga por inteiro coração, cabeça, sentimento. E isso lhe dá autenticidade, força interior. Tem obras, senhor presidente, traduzidas por mais de 30 idiomas. Preso durante a ditadura de 64 a 85. Foi exilado no Chile, encontrando lá, em Pablo Neruda, um amigo e um colaborador. Um traduzia a obra do outro, e Neruda escreveu um ensaio sobre o amigo, dizendo: no exílio morou na Argentina, Chile, Portugal, França, Alemanha, mas nunca esqueceu do seu torrão natal, Amazonas, Brasil. Com o fim do regime militar, voltou à sua cidade natal, Barreirinha, onde vive até hoje. Está vivo. Seu poema mais conhecido, eu citava na abertura, senhor presidente, os Estatutos do Homem, onde o poeta chama a atenção do leitor para os valores simples da natureza humana. Seu livro Poesia Comprometida com a Minha e a Tua Vida rendeu-lhe, em 1975, ainda durante o regime militar, prêmio concedido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte e tornou-o conhecido internacionalmente como um intelectual engajado, permanente, com coragem, com força na luta pelos direitos humanos. Em homenagem aos seus 80 anos, completados em 2006, foi lançado pela Carmin o CD comemorativo A Criação do Mundo. Senhor presidente, vou para a última parte. Contendo poemas que o autor produziu nos seus últimos 55 anos, declamados por ele próprio, musicados por seu irmão Gaudêncio Tiago. Um minuto, senhor presidente, eu termino. Como vimos, Tiago de Melo é um poeta sem fronteira, um militante dos direitos humanos. E o mês da poesia é um tributo mais do que justo a homens como ele, a mulheres como eles, que falam com o coração,
e alma na busca de justiça, na busca de liberdade, de solidariedade, de direitos humanos e, sobretudo, na defesa do planeta Terra e do meio ambiente, da democracia, da justiça e de um mundo onde todos tenham direitos e oportunidades. Um mundo onde todos possam nadar nos rios, conhecer os mares, os oceanos, conhecer as cascatas, andar de pé descalço, pisando na grama, floresta adentro. Esse é Tiago de Mello. Mas eu fico com a sua melhor obra, senhor presidente, que é o Estatuto do Homem. Ali, ele faz o que todos nós gostaríamos de fazer no longo das nossas vidas. Escreve o caminho da humanidade, escreve no Estatuto do Homem que a solidariedade, a fraternidade, a coragem e a não mentir é fundamental para a construção de uma sociedade fraternal, humanitária, libertária e comprometidos com toda a população do planeta. É isso, senhor presidente. Considere na íntegra o meu pronunciamento, onde faço em vida a ele esta homenagem ao grande poeta Tiago de Mello, que a partir desse, senhor presidente, passa a ser o mês da poesia. E nesses 56 segundos, não precisa nem um segundo, senhor presidente, quero só que registre o projeto que nós aprovamos, que teve a relatoria de 2 senadores aqui da casa, um deles, Álvaro Dias, e outro foi o senador de Minas, Álvaro Dias, e Antônio Anastácio. Álvaro Dias, o titular, e Antônio Anastácio foi a DOC, onde nós balizamos que as cantinas precisam, nas escolas, só vender alimentação que faça bem à população, à nossa meninada, e que não contribua com a obesidade. É isso, senhor presidente. Agradeço muito a Vossa Excelência.